Fala galera, tudo bom? Pessoal, eu tava aqui preparando um material mais denso sobre emagrecimento e obesidade e aí me veio um insight que eu precisava muito dividir com vocês. Eu vou tentar não me estender demais se eu conseguir. Eu não sei se todo mundo já ouviu o termo ou o conceito de neuroplasticidade. Isso é a forma como o teu cérebro se molda de acordo com as experiências da vida. Isso acontece de antes do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, com duas grandes fases, tá? Uma é do 0 aos 6 anos e uma outra na adolescência. E eu tô falando isso porque recentemente teve um estudo e eles pegaram pessoas que foram obesas durante um período da vida e deixaram de ser obesas. E eles mediram, tem uma parte no hipocampo que ela se deforma quando você se torna obeso. E eu vou usar esse termo se deforma, vocês vão entender um pouquinho mais pra frente, tá? Eles mediram essa deformação das pessoas quando se tornaram obesas, e aí essa deformação é a forma como o teu cérebro entende que é o teu novo corpo, tá? Depois de 5 anos que as pessoas não eram mais obesas e não retornaram a ser obesas, tá? Eles voltaram a medir esse hipocampo. É uma região específica do hipocampo, tá? E o que se percebeu foi 5 anos depois da pessoa não sendo mais obesa, aquela parte do cérebro não retornou ao que era. O que isso significa? Que uma parte do teu cérebro que se deforma quando você se torna obeso não volta ao normal quando você deixa de ser obeso. Na prática, o que isso significa? Que essas pessoas, mesmo 5 anos depois de não mais obesos, ainda sentem mais fome do que uma pessoa que nunca foi obeso, ainda tem mais dificuldade de manter o peso atual do que uma pessoa que nunca foi obeso, e ainda vão sofrer mais com reganho do que uma pessoa que nunca foi obeso. Ok, isso também é parte do jogo, entendemos isso. Por que eu quero chegar nesse ponto, galera? E por que eu falei que os períodos de neuroplasticidade acontecem lá na infância? Porque o que se percebeu com essa onda, com toda essa história? A maioria dos descontroles alimentares que a gente vai enfrentar pra frente surgem nesses dois períodos, na infância e na adolescência. E aqui eu não quero fazer terrorismo alimentar, tá? Eu só quero que a gente entenda que existe uma grande diferença entre consumo e descontrole, tá? Não tem nenhum problema no bolo de milho que o teu filho de 5 anos come no domingo que a avó dele fez. Mas pode ser um grande problema para ele no futuro aquela Ana Maria que você dá para ele todos os dias porque ele acha mais gostoso do que uma maçã. É óbvio que ele vai achar mais gostoso uma Ana Maria do que uma maçã. A diferença é o que isso vai fazer para ele na frente. E precisa entender o seguinte: o querer do teu filho, ele é um querer emocional. Ele não tem maturidade para decidir que aquilo é melhor do que o outro. Eu tenho certeza que se ele dissesse que ele quer muito colocar o dedo na tomada, você ainda assim não deixaria. Então, o querer emocional dele pelo doce só trata da tua impaciência para lidar com o fato de que você é responsável por educá-lo, tá? E de novo, aqui não é uma crítica, tá? Eu sei que não é gostoso de ouvir, mas isso é importante, porque a gente tem observado que esses excessos de facilidades que a gente dá às crianças, então assim, teu filho tá triste, um docinho, teu filho tá feliz, um bolinho, a menina tá na TPM, um chocolatinho, você ficou bem com o namorado, um bolinho, ficou mal com o namoradinho, um docinho. Todo dia na lancheira tem um bolinho
ou todo final de semana tem uma festinha e um brigadeirinho, e esse descontrole está causando modificações no cérebro das crianças e dos jovens que vão levá-los à obesidade em muitos casos. E eles vão sofrer com isso pelo resto da vida, tá? Eles podem deixar de ser obesos, eles podem passar a ser eutróficos, pessoas com físicos normais, eles podem se tornar magros, eles podem ser fitness, eles podem qualquer coisa, porque depois o BO é deles. Mas vai ser muito mais difícil para eles. Então, eu queria que vocês pensassem um pouco nas escolhas que a gente faz. Se o teu filho, se a tua filha tem 4, 5, 6 e já tá gordinho, já tá acima do peso, 7, 8, 9, já tem ali uma barriguinha proeminente que não às vezes a criança gordinha é engraçadinho, mas galera, a gente tá falando de deformações que essa criança vai carregar pela vida. Eu não tô falando de deformação estética não, tá galera? Isso daí tem um outro conceito. Eu tô falando de deformações de cunho cerebral, que essa pessoa vai levar a vida inteira para lidar. E muitas pessoas não vão conseguir, ok? Não, muitas vezes a nossa ânsia de cuidar, de agradar, de apaziguar, nos leva a errar pelo excesso. Essa pandemia de obesidade que a gente vive hoje, ela tem um reflexo puramente emocional dos pais que não souberam como administrar a criação dos filhos e acabam por oferecendo em excesso facilidades alimentares. Tô cansado na sexta, pede pizza, a criança vai adorar. Tô triste e não tô muito afim de fazer comida. Compra um bolo e manda pra escola. Manda um pacote de Ruffles. A criança vai achar ótimo, vai te chamar muito mais naquele momento. Mas isso vai trazer dificuldades para ir para frente. Tá? Galera, tem assim desdobramentos muito profundos disso. Eu não quero ficar me estendendo muito, nem ser tecnicista demais sobre isso. Se vocês quiserem saber mais, a gente pode discutir isso mais a fundo. O que eu queria levantar a bola aqui é: erros inocentes podem trazer dificuldades pela vida. A gente sempre diz: eu morreria pelos meus filhos. Tá na hora de levar isso um pouquinho mais a sério e de mudar a frase. Eu me esforçaria pelos meus filhos, inclusive naquilo que traz desconforto, como ter que rever a alimentação tua, da criança, da família, aceitar que ele vai detestar você por você tirar a Ana Maria e colocar uma maçã, mas ele precisa disso, ok? Galera, se tiver alguma dúvida, dá um toque, vamos falando sobre esse assunto, é coisa séria, não é gostoso de ouvir, mas faz parte. Um beijo pra vocês, até mais.